Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é 19h50, 7h50 da noite. Hoje é dia 1º de setembro de 2025, segunda-feira. Tá eu e a Branquinha aqui, ó, pra vocês verem. A Branquinha já tá até cochilando, gente. Vou mostrar pra vocês a Branquinha aqui, ó. Olha lá a Branca lá. Dá pra vocês verem a Branca, né? Então a Branca deu pra vocês verem. Quase que eu não faço a live hoje, gente. Eu tô cansado pra danar. Vou explicar a vocês aqui. Como eu tô nas 7 eras, parece que o inimigo também vai pra cima da gente. O meu corpo tá andando muito cansado. Tô fazendo. É cansativo, sabe? A Branca aí, ó, vocês verem. Ela fica aqui, mas hoje já tá cansada também. Eu nem ia fazer live hoje, tá, gente? Boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou cantar somente creio. Estou lendo a mensagem As 7 Eras da Igreja, tá? Eu estou na parte... Essa vai ser a 5ª parte. E deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui que é as 7 Eras da Igreja, ó. Aqui, gente, a página vai até... Quer ver? Vou até olhar onde que vai a página, só para vocês terem ideia. Vai até na página 345. Eu ainda estou nessa aqui, eu estou na página 126. Nem na metade eu não tô. E eu tô doido para terminar ela, sabe? Mas só que o inimigo vai para cima da gente. Eu comecei no maior pique. Já tem 3 dias que eu não faço essas 7 eras da igreja. E essas 7 eras da igreja é muito importante as pessoas saberem dela, sabe? Por isso que eu estou dando prioridade para ela. Mas é cansativo, gente. Desde o dia que aqui em casa cortou a internet, o Wi-Fi, já deu uma pausada. A internet ficou pior. Aí agora, eu não sei se... é a internet ou o computador. Na hora que eu vou baixar o vídeo para mandar lá no YouTube, tá demorando quase 1 hora para me baixar um vídeo para mandar na internet. Tá ficando cansativo demais da conta. Era para mim estar fazendo essa live para vocês aqui, ó, mais cedo. Então eu, para publicar o vídeo, tá me dando muito cansaço. Tá sendo muito cansativo publicar o vídeo. Como eu não sei mexer muito com isso, então, eu vou ver com a minha esposa, mas minha esposa também trabalha muito, gente. Ela trabalha 2 serviços e eu, agora, hoje mesmo, ela foi para um evento. Ela que sabe olhar esses negócios. Eu só sei conversar com você, mas esse negócio de internet, essas coisas, eu não sei nada disso não. Então, e a internet está no nome dela. Então ela tem que olhar lá. Eu falei que vai para reclamar lá. Eu acho que o defeito é da internet. Ela não pagou atrasado. Aí agora eu vou publicar o vídeo, tá demorando demais da conta. Nossa, mãe. Então eu agora tô sem saber se é internet ou se o computador tá lento. E aí na hora que eu vou fazer a live pra vocês, eu já tô cansado. Porque eu tenho que publicar o vídeo aí pra vocês. Aí eu faço aqui, aí depois eu vou baixar o vídeo. Ó, fui baixar o vídeo de ontem. Eu veio mais de 1 hora aqui esperando o vídeo baixar, ué. É isso que tem hora que deixa a gente cansado. Eu tô pensando o seguinte, eu já tô refazendo a rota. Eu tô pensando o seguinte, eu quero terminar essas 7 eras aqui, que eu sou obrigado a terminar ela, porque ela é muito importante para todo mundo que quer saber as coisas de Deus, né? Então eu tô falando com vocês, eu tô na página 100 e pouco, mas eu já fiz, porque eu faço de hora em hora, eu já fiz 14 partes. Com essa, se Deus quiser, vai ser a 5ª parte. A 5ª não. 15 partes. 15ª parte. Igual eu tô falando com vocês, e esse livro das 7 eras é 345. Eu tô na página 126 ainda. Mas em nome de Jesus, nós vamos terminar isso. E eu terminando isso,
Eu já vou deixando vocês sabendo aí, vocês que quiserem acompanhar no YouTube, eu vou dar uma parada de fazer live à noite, tá? Eu tô sentindo muito cansaço, eu comecei no mau gás, muito cansado. De manhã cedo eu vou continuar fazendo, mas de noite é capaz de eu dar uma parada, descansar um pouco. E eu preciso publicar esses vídeos para vocês aí, né? Infelizmente o ser humano, ele não vê o vídeo todo, ele não vê. Então eu tenho que ficar mandando aos poucos aí para minhas redes sociais, tudo aos poucos, para as pessoas estar integradas do assunto que eu estou trazendo, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu vou terminar essas 7 eras, que o meu objetivo é terminar ela, e depois vou dar uma parada e vou começar só a postar vídeo para vocês aí, desses vídeos que eu já fiz aí na live, né? Mas de manhã eu vou continuar, que é importante eu continuar. Mas à noite eu vou dar uma descansada, até porque também eu agora firmando no iFood lá, e eu vou trabalhar mais na parte da noite. Então vai ser mais difícil eu fazer live pra vocês aí, na parte da noite. Aí na parte da manhã, todo dia, quando eu levantar, eu vou fazer normal, igual sempre eu faço, né? Mas a parte da noite eu quero ver se eu termino pelo menos essas 7 eras. Então a satisfação tá dada aí, quem me acompanha vai ficar sabendo, né? Mas eu quero terminar essas 7 eras. Falta muita coisa ainda, eu não estou nem na metade. Então eu estou na página 126, 7 eras da igreja. Vou continuar aqui. Que Deus me abençoe, deixa eu orar. Deus me abençoe, porque o inimigo vem para cima da gente, vem com cansaço. Agora a internet tinha cortado, agora os vídeos tá demorando a publicar, tudo pra gente parar, gente. Infelizmente é isso. Eu não vou parar não, mas eu vou ter que dar uma diminuída, né? Infelizmente eu vou ter que diminuir. Infelizmente eu vou ter que diminuir. Infelizmente a gente é ser humano. Fica cansativo, o vídeo não tá querendo publicar rápido. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor entre em cena, tire esse cansaço do meu corpo. Eu estou com vontade de continuar trazendo a Tua palavra, lendo, trazendo mais conhecimento e entendimento para as pessoas que não Te conhecem, que não sabem sobre as 7 eras da igreja. Isso é muito importante para que as pessoas possam estar sabendo, estar ciente do Deus de quando começou até agora, chegando nas 7 eras da igreja. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar me ajudando a continuar levando esse trabalho. O meu corpo está cansado. Agora, não sei porquê, não sei se é o inimigo. A internet foi cortada, resolvemos o problema da internet. Agora eu não sei se é o computador ou se é a internet que está lenta. Gasta mais de 1 hora para publicar o vídeo, Senhor. Isso está me desgastando, deixando eu muito cansado. E na hora que eu vou ler a Tua mensagem, eu já estou cansado, exausto. Me renova, me fortalece. É o que eu lhe peço, Senhor, que o Senhor me ajude a ler a Tua palavra. Te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha gatinha está aqui comigo, gente. Ela nem está em cima de mim não, porque ela também está com sono. Então vamos lá, página 126. Deus nos ajude. Entrarão. Então os demais não entraram. Crentes verdadeiros. O que fez a diferença? Dos dois ficaram com a palavra. Quanto os corações dos 10 espias fraquejaram em Cades Barneia, Josué e Caleb. Não vacilaram, como criam na palavra. E disseram, somos mais do que capazes para tomar a terra.
Eles sabiam que podiam, porque Deus tinha dito: tenho-vos dado essa terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto o poder e a bondade e a libertação de Deus, eles não entraram no repouso que é um tipo do Espírito Santo. Portanto, você pode ver agora, mesmo que muitos poucos creram até o ponto de receberem o Espírito de Deus. Eu vou para ajudar, para começar aqui, porque eu sei que tem muita gente que chega e ainda não está entendendo o que nós estamos falando. A gente está falando deles entrar na terra prometida. E aí, Moisés mandou eles lá para visitar as terras prometidas, para ver como que seria a terra. Mandou 10. Na verdade, mandou foi 12, né? E dos 10, dos 12, só 2 falou que poderia entrar na terra prometida e poderia possuir a terra prometida, que foi Caleb e Josué. O resto não, falou que não era capaz de receber, de possuir a terra prometida. Isso nos mostra, mais do que nunca, que muita gente, eles participaram das bênçãos de Deus, né? Bebia água da rocha, comia maná, Deus cuidava deles, mas eles nunca tiveram o Espírito Santo. Eles nunca creram com todo o seu coração sobre as coisas de Deus. Tanto é que vocês podem ver que no caso foi 12, 10 não creram, só 2 que creram. Mudando para a vida natural que a gente vive, é muito pouco pessoas que vai crer nas coisas de Deus. A maioria pode até andar, até chegar na fronteira, mas na hora que ela for testada, a maioria vai embora. Fica a minoria. Então, a lição que nós tiramos disso aqui, eles caminharam, eles receberam a bênção, eles viram, mas eles não possuíram a terra. Muito bem, chegamos até aqui. Agora eu quero ir mais adiante ao fazê-lo. Sei que vou suscitar algumas emoções, mas isso é algo pelo qual não sou responsável. Eu sou responsável perante Deus e sua palavra, e perante as pessoas para quem Deus me enviou. Tenho que ser fiel em tudo que Ele me dá para dizer. Em João 6:37 e 44 diz: todo o que meu Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. João 1:12-13. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de receber, de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, vocês veem que a gente somos necessitados de nascer de novo, mas não do varão, mas nascer de novo de Deus. Se a pessoa falar que ela é cristã e ela não tiver nascido de novo, sinto muito, querido, em te dizer, você precisa nascer de novo. Senão o seu espírito não está conectado com o Espírito de Deus. Efésios 1:4-5.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nós envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigirá um livro só sobre isso. Deixe-me salientar aqui que, de acordo com esses versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva. Do mesmo modo que os homens, simplesmente que vai tomar um certo homem para esposo. Não, Senhor, é o novo que decide, escolhe uma certa mulher, é o noivo que escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. João 15,16. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolhida da noiva foi proposta em si mesma. Efésios 1:9. Em Romanos 9:11. Diz, para que o próprio Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus. Era montar uma noiva de sua própria escolha. Esse propósito estava em si mesmo, e sendo eterno foi decretado antes da fundação do mundo. Observe atentamente agora e veja isso. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estrelar, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração. E ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. Ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno. A noiva já estava em sua mente. Sim, ele estava. Ela existia em sua mente, pensamento, e o que você me diz a respeito desse pensamento de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isso, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e comprovamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Está vendo como que é a diferença de Deus sobre nós? Se a pessoa conseguisse captar isso aqui que eu estou lendo, já ajudaria ela muito. Sabe por que ajudaria ela muito? A pessoa ia descansar em Deus. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo.
Você faz um projeto. Vamos supor que seja um projeto, uma casa, sei lá o que tem. Mas no decorrer do tempo, dos anos, passou 10, 15 anos, dependendo, você quer mudar seu projeto. Você fala, ó, eu fiz desse jeito, mas agora já estou pensando em fazer mais uma outra coisa. Deus não. Deus não volta atrás da sua palavra. Deus já fez o projeto dele. O projeto dele é perfeito. Vou dar um exemplo para você de novo. Hoje aqui você fala, ó, aquela casa ali é a casa top. Aí passa daqui 10, 15 anos, você já não acha ela top. Você já quer uma outra construção diferente, você acha mais top. Você chega, você fala, vou comprar o carro mais novo. Você compra o carro mais novo. Aí naquele momento, naquela ocasião, ele é o mais chique, o mais top. No passar dos anos, você já quer trocar aquele carro, ele já não é o mais top. E com Deus não é assim, gente. As pessoas não entendem. Deus sabe tudo, tudo que ele faz é o melhor. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então não é. Ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será. Mas isso não é escriturístico de algo. Porque todos os seus pensamentos, ele sempre os teve e sempre terá. E conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Olha pra você ver, ele conhece o princípio e conhece o fim, porque ele é Deus. A gente não sabe nem o que vai acontecer agora. Nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode bater na cama ali e nem levantar mais. Mas Deus sabe o que vai acontecer hoje, amanhã. Deus sabe, Deus de quando ele criou a população até o fim. Mas as pessoas não captam essas coisas, passa despercebido. Porque o pensamento da gente é pensamento humano. Por isso que qualquer cristão, ele precisa receber o Espírito Santo para que ele possa conectar com as coisas eternas de Deus. Se o homem só conhece o homem, só a cabeça do homem, como que ele vai conhecer a cabeça de Deus? Ele precisa ser espiritual. Por isso você precisa nascer de novo. Você precisa receber o Espírito Santo para você ser conectado e você captar o que o Espírito Santo está dizendo sobre a palavra de Deus. Conhecendo o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Porque, portanto, conseguinte os pensamentos de Deus não eternos, eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem com um projeto que traçou e que um dia será trazido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos, a parte de Deus. Veja como isso funciona. Deus sempre teve seus pensamentos. Quando Adão, como seus pensamentos, ainda não estava expresso. O Salmo 139, 15, 16, lhe dá uma pequena ideia disso. Os meus ossos não te foram encontrados, quanto no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ainda, sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas ele dá uma ideia
e o conhecimento de que o pensamento estava lá, em sua mente. E esse pensamento era eterno e tinha que ser expressado. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra, e seu ser espírito, criador, Deus, então Deus tornou-se o pensamento de Deus expresso, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestados. Tá vendo? Deus pensou em formar o Adão, que foi o primeiro ser humano. Ele formou ele do pó da terra. Fez ele a sua imagem e semelhança. Depois ele deu um sopro na sua narina e colocou o espírito nele e deu vida a ele. Mas ele veio do pó da terra. Nós poderíamos percorrer os séculos, encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus, expresso em sua época. Então, chegamos a Jesus, e logo ele era o perfeito e completo pensamento expresso, e tornou-se conhecido como a palavra. É isso que ele é, e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali, nos pensamentos de Deus. Quero falar com vocês uma outra coisa aqui. A maioria aí não deve saber. Essas 7 eras da igreja que eu estou lendo, mas no decorrer da leitura deve ser que vai ficar mais explícito e vai ficar mais fácil de vocês compreender. Mas essas 7 eras da igreja, elas vai chegar ao ponto que é para vocês entender que Deus sempre trabalha com o homem na terra, sempre numa época. Cada época tem um homem de Deus que está na terra aqui, né? Trazendo a mensagem de Deus para que o povo possa ser salvo. E a maioria das vezes, as pessoas não vão ser salvas. Porque, querendo ou não, os filhos de Deus são a minoria nessa terra, né? Esse mundo já é do maligno. Todo mundo aí já deve saber. Serão poucas pessoas que crerão nas coisas de Deus. Mas uma coisa eu quero falar para vocês. Deus sempre trabalha com o homem na terra. Deus elege ele, né? Já no pensamento dele, já no trabalho dele, ele já nasce com aquele propósito. E Deus coloca ele na terra como profeta de Deus. Então, profeta de Deus, ele tem sonho, ele tem visão, ele consegue captar as coisas de Deus, né? E aí, ele também traz a palavra de Deus para tentar salvar o povo. Como vou dar um exemplo para vocês de Moisés. Moisés era um profeta, era um Deus na terra. E Deus pegou o irmão dele para falar com o povo. Mas Moisés fazia tudo que Deus mandava. Deus mandava Moisés colocar praga lá diante de Faraó para ele deixar o povo. Ele não deixava. Deus fazia todo tipo de coisa. Moisés fez os mandamentos para ver se o povo parava de fazer coisa errada. Então Deus sempre trabalha com o homem na terra. E sempre trabalhou. Às vezes um homem de Deus ele vai embora, mas ele deixa a mensagem dele. E essa mensagem dele não morre. Ela fica para sempre. E aí basta a pessoa crer nas coisas de Deus e buscar a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus, para poder salvar um homem. Então, cada era da igreja, Deus trabalha com o profeta.
E nessa última era, que são as 7 eras da igreja, que é a era de Laodiceia, que nós já estamos nela, Deus fala que o mundo vai terminar como Sodoma e Gomorra e no tempo de Noé. Todo mundo deve saber isso aí. Não é possível. Se não souber, tente aprender sobre isso. E aí, nós estamos já nessa era de Laodiceia. O ser humano ia ser mais ganancioso, presunçoso, amantes de si mesmo, caluniadores, presunçosos, ia matar pai, filho, ia matar, aí um tanto de coisa que foi profetizado, e isso, vocês podem reparar que isso está acontecendo e cada dia vai ficar pior. Então, essa mensagem, que essa sequer, é mais para trazer para vocês entenderem que Deus sempre trabalha com o profeta de cada época da estação. Por exemplo, vou dar um exemplo de novo. Deixa eu ver se tem aqui para me dar um exemplo. Ele falou aqui, deixa eu ver se eu consigo, que eu já até pego o que ele falou aqui para ficar mais fácil para mim. Se eu conseguir localizar, né? Tava logo aqui, eu já li, já passei por lá. Vamos ver se Deus me ajuda a eu localizar aqui. Ele falou os homens aqui e eu vou tentar ver se eu falo aqui. Aqui, ó. Abraão, vou dar um exemplo aqui. No templo de Abraão, só tinha Abraão na terra, que era filho de Deus. O resto tudo não era de Deus. Abraão, que era um homem segundo o coração de Deus. No tempo de Noé, era Noé. Cada época vai vindo uma geração. Depois veio Noé, Abraão, deixa eu ver se eu vejo se tem mais aqui. Tinha outros lá, só ele falou. Eu já me perdi aqui. Deixa eu ver se eu me acho. Tinha Paulo, tinha... ele falou aqui, eu não vou conseguir achar, cara. Mas, enfim. Então, sempre ele trabalhou com esses homens. E no final também, ele coloca um homem para trabalhar. Vamos continuar a leitura? Vamos continuar a leitura. Como ele na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo, isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso. Deixe-me introduzir um pensamento aqui. Até nosso nascimento natural é baseado na eleição. Os ovários femininos produzem muitos óvulos. Mas por que é que num determinado tempo, um determinado ovário desce e não outro? Então entra o esperma masculino por alguma razão conhecida, um determinado germe se incorpora ao óvulo e outros que poderiam ter se incorporado com a mesma facilidade ou tinha até uma melhor oportunidade de assim fazê-lo, não o fizeram e permaneceram. Há uma inteligência por trás de tudo isso. Caso contrário, o que determinaria se o bebê era menino ou menina, louro ou moreno, de olhos claros ou escuro, etc. Com essas ideias em mente, pense em Josué e Calebe. Não disse Jesus em João 6,49, vossos pais conheceram o maná no deserto e morreram. Aqueles pais que morreram foram necessários como os antepassados das pessoas de quem Jesus estava falando. Eles
pereceram, embora estivesse na eleição de Deus, naturalmente, como Josué e Caleb estavam espiritualmente. O que eu quero falar com vocês aqui sobre isso, você já parou para perceber como que a gente é gerado? Por exemplo, você vai ser gerado pelo seu pai e sua mãe. É um germe, né? O seu pai vai colocar a semente na mulher. No caso é o esperma, né? E eu não sei quantos mil esperma que tem lá. Não sei quem já escutou falar. Eu sei que é milhões de esperma que tem o esperma do homem, que vai no ovário da mulher. Então a mulher é uma receptora e o homem manda o esperma. No caso, seria considerado como uma semente. E para você vir a nascer, é uma corrida. São tanto de esperma fazendo uma corrida, e ali você tem que penetrar, fecundar o ovário para você entrar e aí depois você vir à vida. Mas é milhões. E aí você vem à vida. Você já parou para pensar sobre isso? Isso já estava na mente de Deus, que você ia vir à existência. E naquele esperma do seu pai, você ia ganhar a corrida e ia conseguir penetrar no ovário e chegar no ovário da sua mãe. E talvez tinha até uns lá na sua frente, lá você não sabe como é que é, você conseguiu furar a fila lá, entrou e nasceu. Não é isso? Então, tudo é predestinação de Deus. Você fez, você tinha que estar vivo aqui nessa terra, nesse ano, né, com essa idade sua, com seu pai, sua mãe, eles iam se conhecer. Então é tudo coisa de Deus. Então, o que eu estou querendo falar com vocês, que tudo isso Deus sabia. As coisas de Deus, as pessoas não param para entender. Mas Deus já tinha elegido pessoas para ser perdida também, mas pessoas também para ser salva. Então, a maioria vai ser perdida, não vai ser salva. Porque tem mais filho do maligno do que filho de Deus na terra. Só para continuar, esses eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus, que deveriam ser expressos na carne, no seu devido tempo, mas esse mesmo eleitos são chamados por outro nome. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, o fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão. Então você tem que ter a fé de Abraão. Se você não tem a fé de Abraão, você pode não ser parte de filho de Abraão, da qual o pai de todos nós. Romanos 9, 7, 13. Nem por sermos descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamado a tua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mais uma vez, você tem que nascer de novo. Não pode ser filho da carne. Mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, porque
o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E foi dito, e a ela o maior servirá ao menor. Como promessa foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não fiz e as posteridade como falando de muitas, mas como de uma só. Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos 4,16, encontramos que Paulo coloca a si mesmo em todos os crentes sob esta designação, porque diz Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular, como Jesus, e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com a eleição ou a escolha de Deus. E isso é exatamente o que temos falado. Esses que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus. Embora não expressada até cada um surge no tempo designado e decretado, quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou o seu lugar no corpo. Assim está. Noiva é literal, noiva semente da palavra falada. Embora ela seja feminina, que designação é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidência que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada. Nele veio da mesma forma, era eterna como ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifestado em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o Logos Deus eterno foi manifestado no Filho, e Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, e aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. Assim também, nós eternos, de seus pensamentos, na nossa vez, nós tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos, agora, manifestos na carne, são os filhos de Deus. Assim como somos chamados, nós tornamos sementes pelo renascimento. Nós éramos sementes e, portanto, renascemos porque somos os eleitos. Pode renascer. A razão pela
qual podemos ser revivificados é porque éramos sementes. Não que não é semente, não há nada para vivificar. Mantenha isso atentamente em mente. Agora, considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramou, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva, semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, palavra, e elas me seguem. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um povo ou um cachorro transformando numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie. E não há mudança na espécie. Assim como estamos nos pensamentos de Deus. Então fomos expressos na carne. Tinha que chegar um dia quando ouviremos a sua voz, a palavra, e ouvir essa voz, tomamos consciência de nosso Pai, nos chamando, e reconhecemos que somos os filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos como fez o Filho digno. Salva-me, ó Pai, estou retornando a ti. Um filho de Deus pode passar um longo tempo até reconhecer que é um filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história da águiazinha que foi chocada debaixo de uma galinha. Vocês sabem que a águia é um tipo de verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e colocou debaixo de uma galinha. No devido tempo, todos os ovos debaixo da galinha eclodiram. Os pintainhos entendiam-se bem como a mãe galinha, mas aquela águiazinha não podia compreender o cacareco e o piscar em busca de alimento. No monte de esterco, ela conseguia levar a vida, porém estava bastante confusa acerca daquilo tudo. Mas um dia, lá de cima, nos ares, a águia-mãe, que tinha posto o ovo, avistou aquela águiazinha no chão. Ela lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou com toda a sua voz para ela subir voando e entrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos marcar aqui de águia. Aqui, ó, senão me perco. O que eu quero falar com vocês? Essa ilustraçãozinha aqui é maravilhosa. Isso aí, nós vamos falar da águia, mas nós vamos falar também das pessoas que são filhas de Deus. Você pode estar na sua igreja aí, onde você estiver. Se você for uma águia, filho de Deus, você vai escutar a voz de Deus falando com você. Sai daí, minha filha. Sai da onde você está aí, que aí não é seu lugar, não. Aí não é lugar do Filho de Deus ficar. Por quê? Porque aí
não tem a palavra de Deus. Deus já saiu para fora e já pediu seus filhos para sair para fora. Deus está batendo na porta e pedindo para entrar. E eles colocaram Deus para fora. Então Deus não está mais na igreja. Então Deus não está aí. E a águiazinha estava criada com a galinha. A galinha pode ser a religião. A Batista, a Maranata, a Assembleia, qualquer igreja que você esteja andando em uma nação. E ela era uma águia, ela era uma filha de Deus. E ela cresceu ali no meio da igreja e ela estava achando aquele negócio meio estranho. Ah, mas tem coisas que eu escuto que é diferente dessa igreja que eu estou frequentando aqui. Eu não sei não, isso aqui está muito confuso. Mas quando vem o Espírito Santo e fala com você, sai dela, povo meu. Você percebe que você é uma águia e você casca fora da religião que você está. Qual que é o Espírito Santo, que é a palavra? É a palavra de Deus. E aí a águiazinha deu uma cacarejada e a águia reconheceu, porque lá dentro dela você reconhece que aí não é seu lugar, que aí não tem a palavra de Deus. Porque o que mais nós temos hoje em dia é igreja. Tem mais igreja do que boteco. Eu não sei quantas igrejas que tem. Cada esquina tem uma igreja. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a igreja salva? Será que então vai salvar a da esquina da sua casa, ou a lá do centro da cidade, ou a do outro lado? Quem salva, meu amigo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus salva. As igrejas não. Cada igreja tem o seu estatuto da igreja. Então eu vou continuar o que a águiazinha vai fazer aqui. É aqui, ó. Eu marquei, mas já me perdi de novo. Basta a confusão acerca daquilo tudo. Mas um dia lá de cima, nos ares, a águia mãe, que tinha posto o ovo, avistou aquela águiazinha no chão e lançou-se para baixo com tremenda velocidade e gritou: sai dessa igreja! Sai daí, não é seu lugar, minha filha. Vem para a palavra de Deus. Como toda a sua voz para ela subir, voando, encontrá-la. Ela nunca tinha ouvido um grito de águia, mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nela se agitou e ela desejou ardentemente lançar-se em direção a ele. Mas ela estava com medo de tentar novamente. Aquela mãe gritava para que ela levantasse no vento e segui-la. Ela gritou e a resposta que estava com medo. Uma vez mais ela bradou, gritando que ela tentasse, batendo suas asas. Ela arregou-se ao ar e respondeu ao grito de sua mãe. Levantou-se nos céus azuis. Veja que ela sempre foi uma águia. Ela sempre foi uma cristã. Ela não foi da igreja fulana de tal, a igreja Assembleia, a Batista, não. Ela sempre foi uma cristã. Então, o Espírito Santo falou com ela: sai dessa igreja aí. Aí não é seu lugar, não. Vem para a palavra de Deus. Vem ser batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um novo nascimento e sai dessa confusão aí. Ela guiou com uma galinha. Ela foi criada como uma galinha. Pouco de tempo, mas não podia estar satisfeita. Porém, quando viu o chamado da grande águia, ela chegou ao seu lugar próprio. E uma vez que um verdadeiro filho de Deus ouve o grito do Espírito Santo, que é a palavra, ele também se dará conta de quem ele é e correrá para o grande profeta, águia,
e estará com ele para sempre, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Agora vem nossa triunfante pedra de coroa no batismo do Espírito Santo. Gálatas 4:7. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, conhecido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção dos filhos. E porque sois filhos de Deus, envio aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clamou: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Por Cristo, aí está Jesus Cristo. Veio, morreu na cruz e ressuscitou, a redenção restaurando ao dono original por meio de compra ou pagando o preço. E desse modo nós estabeleceu como filhos. Ele não nos fez filhos porque já era filhos, mas ele nos estabeleceu como filhos, pois enquanto estávamos no mundo, na carne, não poderíamos ser reconhecidos como seus filhos. Nós éramos mantidos cativos pelo diabo. Porém, éramos filhos, apesar de tudo. E ouça isso. E porque sois filhos de Deus, envio a vós, corações, o Espírito de Deus, de seu Filho, por meio do qual clamais: Pai, Pai, sobre quem desceu o Espírito no Pentecoste, filhos, e em Coríntios sobre filhos, enquanto eles ouviam a palavra. O que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento, é o arrependimento, tendo ouvido as palavras e ter sido batizado nas águas como uma indagação de uma boa consciência para com Deus. O que acabamos de expor seria muito mais fácil de todos compreenderem se todos crerem na doutrina da unidade da divindade, porque não há três pessoas na divindade, mas uma. Desse modo, nós não nascemos de novo com o entrar do Espírito da vida de Jesus. E então, depois disso, o Espírito Santo entra para nos dar poder. Se isso fosse verdade, por que estamos desonrando o Pai, não lhe dando uma parte em nossa salvação completa? Porque se a salvação vem do Senhor e há três senhores, então ele, Pai, deve ser algo a fazer também. Mas certamente pode ser ver que Jesus deixou bem claro que ele e apenas ele é Deus, e ele apenas ele que está entrando no crente. João 14:16 diz que a palavra enviará outro consolador, mas o versículo 17 diz que Jesus habitava com eles e estaria neles. Mais tarde, no versículo 18, ele diz que voltaria para eles. No versículo 23, falando ao discípulo, ele disse: viremos, pai e filhos para ele, de uma vez, porque é uma pessoa, abrangendo a divindade. Esse advento aconteceu no Pentecostes. Não há duas vindas do Espírito,
apenas uma, o Pentecoste. O problema é que as pessoas não conhecem a verdade e simplesmente creem em Jesus para remissão de pecados, porém nunca continuam até receber o Espírito Santo. Antes de encerrar esse assunto, eu sei que há uma pergunta em sua mente. Você vai querer saber se eu creio na doutrina da pré-existência de almas, tanto quanto não creio em reencarnação, nem na transgressão de almas. Seja cuidadoso aqui e veja isso, não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra ou a semente, é isso. Lá atrás, no passado, longe demais para a mente humana alcançar, ó Deus eterno, como pensamento eternos. Pensou e decretou: amei Jacó e aborreci Saul. Romanos 9:13. E nem tinha nascido, e nem feito bem ou mal. Veja, era o pensamento, e depois esse pensamento foi expresso. E Deus comprou de volta a Jacó, porque somente Jacó era semente. Apenas Jacó tinha a semente. É por isso que tinha respeito à primogenitura e ao pacto de Deus. Se você é semente verdadeira, você ouvirá as palavras. O Espírito batizará no corpo de Cristo, enchendo-o e dando-lhe poder a você. Então eu vou encerrar por aqui. Já vou até colocar aqui, 132. 1 hora de live. Que Deus me ajude a eu terminar essas 7 eras no nome do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos vocês. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. 1 hora de live. Fique com Deus. Se Deus quiser me dando força, vamos terminar essas 7 eras no nome do Senhor Jesus Cristo. E depois eu vou publicar os vídeos para que as pessoas possam entender mais um pouco. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e eu vou encerrar a live. 1 hora de live.